Fala aí galera, tranquilo com vocês, beleza? No vídeo anterior, onde nós comemoramos os 90 anos do Clint Eastwood, eu deixei uma promessa naquele vídeo. Bom, no vídeo eu expliquei um pouco como o cineasta Arthur Lubin, que foi um cineasta que ajudou o Clint Eastwood a iniciar a sua carreira em Hollywood, né? E eu fiz uma promessa de fazer um vídeo explicando como foi a decepção, a ingratidão do Clint Eastwood perante este cara, né, esse cineasta. Bom, neste vídeo aqui vou dizer verdades que talvez você nunca tenha escutado sobre o Clint Eastwood, tá? Eu vou destrinchar um pouco o lado negativo da vida do Clint Eastwood, o que poucas pessoas falam e tal, tá? Bom, para começar, o Clint Eastwood ele foi casado 2 vezes, inclusive está casado até hoje com a segunda esposa. Só que ele teve muitas amantes, né? E a primeira esposa, a Meg Johnson, ao qual Clint Eastwood casou em 1953 com ela, e permaneceu casado até 1984. Só que eles se separaram antes, mas só foram assinar o divórcio só em 84. Mas o Clint Eastwood ele tinha muitas amantes, né? No começo da carreira dele e tal. Ele teve um cúmulo do absurdo de levar algumas dessas amantes para a casa dele, a casa onde morava a Meg Johnson, né? E os 2 filhos. Ele teve 2 filhos, né, com ela. E uma dessas amantes, que é famosa, né, que era uma atriz, inclusive ela morreu no dia 3 de novembro de 2018, é a Sondra Locke. E eles eram amantes, né? E o Clint Eastwood viveu com ela, com a Sondra Locke, de 1976 até 1988. Só que eles não casaram, né? E uma das mágoas dela, acredite ou não, Clint Eastwood forçou Sondra Locke a fazer 2 abortos. E uma das mágoas dela é que, além desses 2 abortos, ele não quis casar com ela, né? E isso magoou muito. Ela escreveu um livro biográfico chamado The Good, The Bad and The Very Ugly, A Hollywood Journey. Esse livro foi lançado em 1997, né? Enfim, cara, só que esse vídeo aqui eu quero focar na ingratidão do Clint Eastwood para com o Arthur Lubin, né? Senão vai ficar uma coisa assim muito enrolada e tal. E é isso, cara. E agora vamos pro vídeo aqui, tá? Espero que você goste. E é isso aí, vamos lá. Ninguém desconhece que a maioria das atrizes do cinema tinha que se submeter ao famoso teste do sofá, o que nem sempre era garantia de estrelato. Com os atores não era muito diferente, e muitos deles tiveram também que agradar homens influentes nos estúdios para galgar os íngremes degraus da fama. Alguns desses poderosos produtores chegavam mesmo a adotar atores como seus protegidos, facilitando-lhes o acesso para interpretar personagens em filmes. O exemplo mais conhecido é o de Rock Hudson, protegido por Douglas Sirk, e que muito o ajudou na sua carreira. Douglas Sirk
era um diretor alemão e foi quem deu a Rock Hudson o primeiro papel como astro principal em um filme, e dirigiu Rock Hudson no western Herança Sangrenta, fazendo dele um astro verdadeiro com o filme sublime Obsessão, preparando Rock Hudson para o filme Assim Caminha a Humanidade. E também a parceria de Rock Hudson e Douglas Sirk perdurou por toda a década de 1950, na qual fizeram 8 filmes juntos. Clint Eastwood dedicou o seu western Os Imperdoáveis aos seus amigos diretores Sergio Leone e Don Siegel, que foram muito importantes na carreira de Clint Eastwood, inclusive moldando o tipo de herói que lhe rendeu tanta fama e dinheiro. É importante jamais esquecer quem nos presta alguma forma de ajuda, e por isso Clint Eastwood acertou na homenagem. Acontece que a homenagem está incompleta, ou no mínimo foi injusta, com outro diretor igualmente importante na carreira de Clint Eastwood, quando ninguém sabia quem era realmente Clint Eastwood. Seu nome é Arthur Lubin. Quando o iniciante Clint Eastwood já estava cansado de bater de porta em porta nos grandes e pequenos estúdios à procura de um trabalho, Arthur Lubin foi quem incansavelmente lutou por Clint. Lubin dirigia filmes desde 1932 e nos anos 40 e foi um dos mais prolíferos diretores da Universal, dirigindo qualquer filme para o qual fosse escalado. Em 1950, Arthur Lubin acertou em cheio com a comédia chamada Francis, em que uma mula falante era a grande atração. O filme fez bastante sucesso e a Universal Pictures filmou várias sequências, todas dirigidas por Arthur Lubin. Clint Eastwood havia feito um teste nos estúdios da Universal e quem dirigiu o teste foi o próprio Arthur Lubin, e gostou daquele moço alto e simpático que queria ser um ator. Aproveitou-o com louvor no teste. Arthur Lubin encaminhou Clint Eastwood para assinar um contrato com o estúdio, logo colocando-o no elenco do filme Francis na Marinha, filme que Arthur Lubin estava pronto para começar e dirigir. Depois que Arthur Lubin conseguiu um contrato para Clint Eastwood com o estúdio da Universal, Arthur Lubin passou a escalar Clint Eastwood em todos os filmes que dirigia, num total de 4, e ainda forçando que Clint Eastwood aparecesse em outras produções do estúdio da Universal. Arthur Lubin fazia de tudo para que o seu protegido alcançasse a fama, de preferência pelas suas próprias mãos, pois pretendia que Clint Eastwood fosse para ele o que Rock Hudson representou para Douglas Sirk. Ocorre que Douglas Sirk possuía um evidente talento, tornando-se uma espécie de rei do melodrama em Hollywood. Percebendo que a ajuda de Arthur Lubin não estava levando a parte alguma, Clint Eastwood conseguiu o papel para interpretar o personagem Rod Yales na série Rawhide, lá no ano de 1959. Semana após semana, Clint Eastwood foi se tornando um nome e um rosto conhecido do público. Arthur Lubin, por sua vez, passou a dirigir séries para a TV produzidas pela Universal. Entre elas está Mr. Ed, e Arthur Lubin teve a ideia de convidar Clint Eastwood
para o episódio Mr. Ed encontra Clint Eastwood, episódio que foi ao ar em 22 de abril de 1952, batendo o recorde de audiência da série. Hello, Mr. Darrow? Mr. Eastwood, the reason I'm calling, we have a big feature coming up soon, and I thought you might be interested in the starring role. It's a great script. Do you think you could get about 6 weeks off from your TV series? Oh, 6 weeks? Well, I could sure try and manage that, sir. But you couldn't afford me, you cheap old windbag. What did you say? Da série Rawhide, Clint Eastwood foi filmar na Itália e o resto é história. Só que para Arthur Lubin, essa história teve um final triste, pois Clint Eastwood, após atingir a fama, passou a evitar seu protetor de todas as formas. Clint Eastwood temia que a mídia vinculada a fofocas viessem a prejudicar a sua agora promissora carreira com intrigas comprometedoras. Mas bem que poderia, por uma questão de justiça, ter sido grato a Arthur Lubin e acrescentando seu nome ao lado dos nomes de Sergio Leone e Don Sidian no filme Os Imperdoáveis, não é verdade? Arthur Lubin faleceu no asilo de Alton Hills, que fica em Glendale, na Califórnia, no dia 12 de maio de 1995, aos 96 anos de idade. O funcionário do hospital era um serial killer chamado Efraim Saldivar, e ele teria dito às pessoas que matou dezenas de pacientes doentes e idosos, e chegou a dizer que talvez o Arthur Lubin tivesse sido um desses pacientes ao qual ele matou. I ain't in the mood for taking in no stray